Então agora a ideia é falar um pouco sobre o transtorno de personalidade. Eu vou fazer isso com a tela desse jeito, porque eu tentei de algumas formas, mas talvez assim seja mais perceptível quando a gente for falar da diferença entre o modelo mais antigo de diagnóstico e o modelo mais recente, tá? Mas agora, para falar um pouco mais do transtorno em geral, e aí eu acho que uh, dá para apresentar a tela aqui com só quadro. Então, o transtorno, qual que é o impacto do transtorno de personalidade, né? Em geral, são pacientes os pacientes com transtorno borderline, né, de personalidade, procuram muito o serviço de saúde, ou seja, são pacientes que têm várias crises ao longo do desenvolvimento do seu transtorno. O transtorno cursa com alterações afetivas importantes, com disforia, raiva, medo, tristeza, vergonha, culpa, sensação de vazio, uma dificuldade muito grande de tolerar mudança e uma mudança grande também dos afetos. Isso não é circunstancial, não é voltado para. Não é cíclico, isso é algo constante, é um padrão de funcionamento da personalidade do sujeito. Cursa com impulsividade, heteroagressividade, autossuicidas, gastos impulsivos, comportamento de risco, alteração do pensamento com ideias sobrevalorizadas, às vezes comportamento dissociativo, despersonalização, ou seja, o sujeito tem às vezes amnésia dissociativa, não se lembra de fatos, tem momentos que acabam não se percebendo, perdendo a sensação de si, né, a despersonalização, não sabem onde estão, não sabem o que estão fazendo. É um transtorno bem grave da personalidade, uma reação emocional muito intensa. Você imagina, é quase como se alguém que fosse numa voltagem 110 tivesse ligado 220. Parece que tudo que acontece com o sujeito tem um colorido muito grande, assim, e uma intensidade, não um colorido, uma intensidade muito grande, né? O que acontece de ruim é sentido como muito ruim, de bom é muito bom. O sujeito tende a ter essa visão parcial do mundo, né? Ou ele é eminentemente bom, ou é eminentemente muito ruim. Então essa visão parcial de tudo é bem frequente no transtorno borderline de personalidade. Os relacionamentos são instáveis, enfim, é um transtorno que cursa com bastante sofrimento e bastante bastante sintomas aqui que acabam tornando a vida do sujeito muito difícil e as crises emocionais são bem frequentes. Apesar das alterações afetivas de comportamento, de pensamento não serem alterações circunstanciais, ou seja, situações que aconteçam em um determinado período são mais constantes, são mais estáveis. Em geral, as pessoas reagem muito mal à mudança e aí as crises podem acontecer, né? Mas frequentemente tem algum desencadeante, tem alguma situação que tem acontecido e se tem mais uma exacerbação das emoções, dos afetos ou de um padrão do que sintomas novos que aconteçam, né? Mas em geral esses sintomas são estáveis ao longo do tempo. Eu vou usar aqui a classificação mais recente e eu destaquei aqui a questão da identidade. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente colocou a avaliação do funcionamento, a gente colocou o self, que é o sujeito em relação a ele mesmo, e a questão interpessoal. No self a gente avalia a identidade e o autodirecionamento, e na questão interpessoal a gente avalia a empatia e a intimidade, né? A capacidade de fazer vínculo e tal. A gente vai ver que
o cerne do transtorno de personalidade borderline é a identidade. Alguns autores até colocam como sendo um problema da identidade, né? Em geral, essas pessoas têm um problema de autoimagem muito grande, geralmente uma baixa autoestima, mas um comportamento né, contratuante nessa área. Às vezes as pessoas podem se mostrar muito grandiosas ou até parece que elas se supervalorizam, assim, mas na verdade é uma autoimagem bem prejudicada. Pouco desenvolvida, instável, frequentemente associada a autocrítica excessiva, sentimentos crônicos de vazio, estados dissociativos sob estresse. Alguns autores chamam o transtorno borderline de patologia do vazio. O sujeito diz que parece que não tem nada dentro, que as emoções são vagas, são vazias. É um estado de sentimentos, sensações bem difícil, né? Ainda em relação à parte do self, né? O autodirecionamento, um prejuízo do autodirecionamento, ou seja, uma instabilidade nos objetivos, as pessoas não conseguem se manter naqueles objetivos, aspirações ou valores, poucos planos em relação à carreira, ou seja, um prejuízo grande do autodirecionamento. A capacidade comprometida de reconhecer sentimento, necessidade de outras pessoas, geralmente se sentem menosprezados, insultados, enfim, percepção seletivamente parcial dos outros em relação a atributos negativos ou vulnerabilidades, enfim. São pessoas que tendem a ter uma visão parcial do mundo e de si próprio e das pessoas em geral, né? E a intimidade e as relações íntimas são muito intensas, né? E elas são instáveis, né? De amor e ódio, né? Isso é bem comum. Para a gente ter, assim, pra gente ter uma ideia aqui, esses são os sintomas-chave, né, do transtorno de personalidade. Então, a gente vê nessas 4 áreas, a gente precisa pelo menos 2 presentes, né? Mas, em geral, a identidade está presente, a gente pode ter mais uma aqui, ou então outros 2 conjuntos. Mais 4 desses 7 sintomas, que muito provavelmente vão acontecer se 2 daquelas áreas estiverem prejudicadas, né? Que é labilidade emocional, ansiedade, insegurança de separação, dificuldade de ficar sem o outro, né? Tendência à depressão, impulsividade, exposição a riscos e hostilidade. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez aquela associação com o modelo dimensional e a teoria dos 5 fatores, a gente fez uma correlação então com a teoria dos 5 fatores, e aí, se a gente for ver esses 4 sintomas aqui iniciais, né, labilidade, ansiedade, insegurança e tendência, fazem parte da afetividade negativa, que estão relacionados ao neuroticismo no modelo dos 5 fatores. Já a impulsividade e a exposição a riscos estão ligados à desinibição, que é um polo negativo da conscienciosidade, ou seja, o sujeito que não tem conscienciosidade, não tem um bom julgamento, não tem uma boa responsabilidade, tende a ser mais impulsivo e se expor a risco. E a hostilidade está relacionado ao antagonismo, que é o polo negativo também da afabilidade ou da amabilidade, né? Enfim, e aí o sujeito tende a ser um pouco mais hostil, né? A afabilidade tem a ver com ser mais simpático, mais aprazível e tal, e a hostilidade é o contrário, ou seja, o polo negativo da afabilidade ou da amabilidade. Mas se a gente for pegar aqui o critério antigo, a gente vai ver que vários desses elementos estão presentes. Vários dos elementos que a gente viu ali fazem parte.
Olha só. Aqui. Então, padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos, impossibilidade de sentado, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais os seguintes, ou seja, 5 mais entre esses 9 aqui vão estar presentes. Esforço desesperado para evitar abandono real imaginário, padrão de relacionamento interpessoal instável, perturbação da identidade, estabilidade acentuada e persistente da autoimagem, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, ou seja, envolvimento em situações de risco, recorrência de comportamento de ameaças suicidas, instabilidade afetiva, sentimento crônico de vazio, raiva intensa inapropriada, ideação paranoide transitória, em geral associada a estresse, né, os sintomas dissociativos. Ou seja, esses sintomas que fazem parte do diagnóstico de transtorno borderline estão presentes no outro critério, né, no critério novo. O que acontece é que o outro critério separa bem o problema do funcionamento, que tem a ver com identidade, autodeterminamento, empatia ou intimidade, e aí tem que ter um prejuízo moderado ou grave no funcionamento em 2 ou mais dessas áreas, e 4 dos 7 traços. Ele separa funcionamento dos traços, que são sintomas. Né? Lembrar que pelo menos um, né, desses dos traços precisa ser impulsividade, exposição a risco ou hostilidade. E, em geral, é muito difícil um paciente com transtorno borderline não ter a impulsividade, né? Então, pelo menos um deles vai ser algum que não a afetividade negativa. Né? Então, desinibição, antagonismo, né, mais a afetividade negativa. Isso a gente fecha o critério diagnóstico, né? E o termo borderline, né, ou seja, que seria uma linha divisória, né, ou a gente pode dizer que seja o termo limítrofe, alguns autores usaram esse termo, né, esse termo vem sendo usado, e o transtorno borderline muitas vezes é considerado um pensamento quase psicótico, né, que está entre pensamento neurótico muitas vezes e psicótico. É tanta impulsividade, tanta instabilidade, um conflito afetivo tão grande que às vezes o sujeito pode até ter uma percepção equivocada da realidade. E isso num estado crônico. Então é algo bem penoso e bem duro, né? São pacientes que sofrem bastante. O Otto Kemberg, ele coloca em relação ao funcionamento da personalidade esses 4 elementos aqui e todos eles estão prejudicados no transtorno de borderline. Né? Então, um ego bastante frágil, o que a gente viu lá em relação ao self, né? Um pensamento primário, ou seja, o sujeito não consegue adiar os impulsos, não consegue o que a gente viu ali em relação à desinibição, né? Quando vem o desejo, ele vai e procura satisfazer aquele desejo, não consegue parar e se organizar. Em geral, as operações defensivas, assim, as defesas do ego são muito primitivas, né? Então o sujeito às vezes usa negação, dissociação, ou seja, e o self em geral é um self bastante fragmentado, fragilizado e que não, além de ser um ego frágil, né, uma autoestima muito baixa, essa fragilidade do ego tem mais a ver com autoestima, o próprio self, o próprio conhecimento de si é muito pobre, né, é muito ruim, né?
a prevalência é entre 1 a 8%, na verdade, nesse meio termo, é mais perto do 1, né, vai para 1, 2, 3%, mas nos pacientes com transtorno mental chega aí a 20%. Ah, ele é um transtorno que, assim, isso é uma curiosidade, é, em 10 anos os pacientes tendem a não manter os mesmos sintomas e, por mais que seja uma doença crônica, uma patologia crônica, em 10 anos a maioria dos pacientes acaba não tendo mais os critérios diagnósticos. Isso é interessante. Tem um funcionamento prejudicado, mas não todos aqueles critérios. Uma prevalência alta de suicídio, aqui 4%. Em geral, são pacientes, como têm muitos sintomas, usam muito remédio, fazem muita polifarmácia. Tem comorbidade com vários transtornos, basicamente todos os transtornos, e também com outros transtornos de personalidade. Em relação à psicopatologia, a gente tem problemas de controle de impulso, né, do controle do córtex pré-frontal frente à amígdala e hipocampo, e aí é um dos motivos de a gente ter muita raiva e muita instabilidade emocional. São pacientes que frequentemente sofreram abuso, e o papel do abuso é muito importante na gênese dessa disfunção toda. Então, muitos criticam os pacientes com transtorno borderline de personalidade, mas em geral são pacientes que sofreram muito ao longo da vida e são pessoas com conflito intrapsíquico muito pouco resolvidos, né? Dificuldade de tolerar impulso, muita raiva, muito medo, muita frustração. Então, são conflitos intrapsíquicos muito intensos. O tratamento, apesar de evoluir com melhora dos sintomas, o tratamento tem pouca evidência, né, o uso da farmacoterapia, mas alguns antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos acabam sendo usados. Em geral, o que está mais prevalente, mas os antidepressivos tendem a ter um efeito bom para esses pacientes. É importante fazer o diagnóstico diferencial, ou né, comórbido com transtorno bipolar, né, se for usar um antidepressivo, mas os antidepressivos tendem a diminuir um pouco a impulsividade e a agitação desses pacientes. Às vezes é preciso de antipsicótico pela proximidade aí, com sintomas próximos aí da esquizofrenia. E a psicoterapia. Em geral, a psicoterapia nesses pacientes é a longo prazo. Tanto a psicodinâmica breve, a TCC, tem uma certa... A psicoterapia orientada por esquemas também tem uma certa evidência para melhorar esses pacientes. Mas são pacientes que vão sempre demandar consultas frequentes e a gente tendo um médico, um psiquiatra, um outro médico, um outro profissional de saúde que acolha e consiga fazer um vínculo. São pacientes que têm dificuldade para fazer vínculo, mas se a gente conseguir fazer um vínculo, conseguir fazer com que eles mantenham foco no tratamento, consigam diminuir os sintomas, consigam ter um pouco mais de integridade do ego, consigam tolerar mais a frustração. E isso pode ser feito a partir da psicoterapia ou a partir de entrevistas frequentes em que o médico ou o psicólogo, enfim, acabam dando um pouco mais de suporte, é capaz dos sintomas melhorarem para a gente ter uma evolução um pouco melhor, né? Em geral, a gente seguir essas etapas na abordagem psicoterapêutica, né? Definir uma estrutura estável de tratamento, o paciente precisa ter um profissional que seja de referência, não ficar mudando o tempo todo, consultas com hora, local, enfim, determinados, são pacientes instáveis que precisam desse enquadre para se organizar. São pacientes que precisam que o terapeuta fale um pouco mais e não tenha uma postura só passiva. Às vezes o terapeuta vai precisar interpretar e devolver isso de uma forma mais clara para o paciente, que é muito confuso. O paciente vai manifestar raiva, vai ter muita angústia, vai devolver isso para o terapeuta. É importante
terapeuta conseguir lidar com isso, com essa contra-transferência, com essa transferência. Às vezes a gente precisa fazer a conexão para o paciente em relação aos sintomas que ele tem, às ações que ele realiza, porque isso não é claro. Os limites é muito importante estabelecer, porque são pacientes que não têm limite, então eles vão ter pouco limite em relação à psicoterapia, vão faltar, vão querer abandonar, enfim. E a avaliação da transferência, da contra-transferência é muito importante. Ou seja, a transferência, aquilo que o paciente transfere para a gente, né? E aí são os sentimentos e as angústias do paciente, e a contra-transferência, que são mais os sentimentos e as angústias do terapeuta. Isso vai estar o tempo todo sendo avaliado, né? Então, lembrar de novo que que pela classificação nova, prejuízo do funcionamento da identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade, mais aqueles 4 dos 7 sintomas, em que geralmente a impulsividade, o comportamento de risco e a hostilidade estão presentes, mas pelo menos um desses 3 vai precisar estar sempre presente para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então era isso. Espero que o conhecimento aí sobre transtorno bipolar, transtorno bipolar não, o diferencial é tão importante que eu acabei cometendo ato falho. Sobre transtorno da personalidade borderline, o conhecimento de vocês tenha aumentado um pouco. Um abraço.